uma ideia inicial de como é que vocês vão manipular os exercícios. Tá? O tema é muito básico, o tema não é pesado. Tá? Então eu dividi em duas partes essa parte da termologia. Nós vamos estudar no segundo ano a parte da física que envolve calorimetria, estudo da temperatura. Calorimetria, dilatação e nesse início termometria ou termologia. Tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente menciona aqui é a temperatura, que seria esse termo temperatura. Temperatura é uma grandeza que ela é definida numericamente, calculada numericamente e medida numericamente utilizando recursos. Então vamos lá. Eu ilustrei aqui a temperatura com essas imagens que você está vendo aí. Se você olhar essa imagem aí, você vai ver que a temperatura nos lembra, levando em conta onde nós vivemos, Rio de Janeiro, lembra isso aí, esse calor o tempo todo, intenso. Né? Se a gente estivesse na Suíça tendo essa aula agora, o papo das ilustrações seriam outras. Então, beleza, do que se trata essa temperatura? A temperatura é uma grandeza que informa quão quente ou frio está um objeto em relação a algum padrão escolhido. Então, na realidade, não existe nada quente absoluto ou frio absoluto. Depende muito do que a gente tem como referencial. Ó, isso aqui está quente por conta da ideia de que alguma coisa mais frio pode definir isso como quente, né? É isso que eu estou querendo dizer. Então essa questão da temperatura, de certa forma, é relativo, o nível, né? Então vamos lá, um instrumento de medida para aferir a temperatura é o termômetro. O termômetro, o desenho que vocês estão vendo aí, é bem fácil de lembrar, né? Dele, a estrutura mais tradicional que tem do termômetro é essa aí. Bom, então aqui tem uma afirmação: nossas mãos não são confiáveis como instrumento de medida de temperatura. O que está querendo dizer? O que eu estou dizendo com isso? A gente vê que a pessoa está com. A pessoa fala, porra, eu acho que eu estou com febre. Primeira coisa que a pessoa fala quando eu acho que eu estou com febre é alguém botar a mão no pescoço, botar a mão na testa e aí poder analisar a situação a partir daí. O máximo que vai acontecer quando a gente faz isso, bota a mão na testa ou no pescoço, a gente vai ter a ideia de que a pessoa está um pouquinho mais quente do que como a gente deveria. E aí a gente faz o que? Pega o termômetro e coloca para ferir a temperatura real. Aqui eu coloquei uma ilustraçãozinha, é um videozinho pequeno, só para brincar um pouquinho com essa primeira etapa, tá bom? Folga boa, hein? Aí largado enquanto eu trabalho, né? Bonito isso. O que foi? Isso aqui que acho que eu não tô me sentindo bem hoje, viu? Oh, meu Deus, o que aconteceu? Não sei, eu tô sentindo uma espécie de febre. Eu acho que é febre. Deixa eu ver. Ô, Gil, eu acho que você não tá com febre não, viu? Eu acho que isso aí é onda. Levanta e vai trabalhar. Que onda nada, Vicente. Que negócio de onda, o quê? Quem tá sentindo a febre sou eu. Aqui por dentro tá pelando, rapaz. Sabe o que é pelando? Aquela sensação de tá tudo pelando. Não, eu já entendi, mas... Gil, eu acho que definitivamente você não tá com febre. Me parece, cara. Mas desde quando o tato é termômetro de temperatura? Desde quando? Eu sempre usei a mão. Ou será que é, hein, gente? Não sei. Não sei. A impressão que eu tenho é que a temperatura nesses dois recipientes é a mesma. Certo, então agora coloca as mãos nos recipientes das extremidades. Nossa, quanta diferença! Esse aqui, a água tá bem mais... Então, aqui aparece que ela coloca num recipiente muito gelado e outro num quente. Tá? O vídeo meio que travou. Tá? Para a gente ter aquela sensação entre as diferenças entre as temperaturas. Aí tem lá o termoscópio, o dispositivo capaz de detectar essas variações de temperatura. É um dispositivo que a gente bota no ambiente e ele percebe a mudança dessa temperatura. E aí temos os outros aparelhos aí possíveis de estar manipulando. Alguns deles podem ser até construídos para efeito de experimento. Né? Então aqui a gente temos o termômetro de álcool, que é o que a gente já conhece. Termômetro de lâmina bimetálica. Observa que esse termômetro de lâmina bimetálica, ele mostra no visor dele duas escalas termométricas, que é o fruto dessa aula de hoje. A gente entender o que são essas duas escalas termométricas. Ele é um termômetro duplo. Se você pegar, porque as duas escalas elas
são mais utilizadas, por exemplo, a Fahrenheit é utilizada mais nos Estados Unidos, a Celsius é utilizada mais na América Latina, no Brasil. Então, de repente, você viaja com o mesmo termômetro, você consegue identificar a temperatura através dele. Termômetro digital, bom, resistência elétrica, isso aí é o que a gente tem nas farmácias, né? Você tem conhecimento desse tipo de termômetro. O termômetro infravermelho auricular também você encontra nas farmácias. Esse pirômetro óptico, ele é muito utilizado ultimamente, é a moda do momento, porque você deve lembrar, agora a gente está vivendo esse isolamento, e a estratégia que a polícia, que os aeroportos, que os locais de entrada nos estados, hoje nos municípios, os policiais estão parando as pessoas e colocando isso na direção da testa, e eles percebem qual é a temperatura através disso aí. Vocês já devem ter visto isso na televisão. Tá? É a maneira que se tem para aferir a temperatura à distância. E aí vamos lá, medida. O que é medida? A medida de temperatura consiste em levar um termômetro e um sistema de equilíbrio térmico e fazer a leitura da temperatura numa escala desse termômetro. O que eu estou dizendo com isso, em outras palavras? A medida é o valor numérico que retrata para você o quanto aquela energia térmica está acontecendo. O que é esse equilíbrio térmico que está sendo falado? Quando se fala de equilíbrio térmico, a gente está falando de algo que está mantendo a mesma temperatura, corpos diferentes com a mesma temperatura. Por isso que a ideia é do equilíbrio térmico de temperatura. Então, quando a gente coloca o termômetro debaixo do braço, que é o que normalmente a gente faz para aferir a temperatura, a gente está com o termômetro numa temperatura qualquer do ambiente, né? Geralmente a gente balança para ele voltar, o mercúrio voltar para o local, e a gente coloca ele debaixo do braço. Quando a gente demora um determinado tempo, a gente vai ver que a temperatura que está ali é a mesma temperatura do seu corpo. Por quê? Porque o termômetro, em conjunto com o seu corpo naquele tempo, transformou isso que a gente está chamando de equilíbrio térmico. Então, o termômetro estava teu corpo está assim, numa temperatura mais acima, o termômetro está assim, ele entrou em contato com o seu corpo, dependendo do tempo que você deixou, ele chega a um ponto que fica igualado à temperatura ao seu corpo, que é quando a gente lê e vê aí, você está com 37, 38 graus, enfim. Falou? Então tá, aí a gente tem, quando a gente sabe medir, a gente precisa comparar essas medidas. Essas medidas, como eu já disse, tem duas escalas iniciais que a gente vai estar estudando agora, que é a escala Fahrenheit e a escala Celsius. A gente coloca as duas escalas e compara essas escalas. Observa que na ilustração tem um mínimo de temperatura tanto na escala Celsius quanto na Fahrenheit, e tem um máximo tanto na escala Celsius quanto na escala Fahrenheit. O mínimo que está se falando é o ponto chamado ponto de fusão na física, e o máximo é o ponto de ebulição. Ponto de ebulição, só para lembrar, pelo 0 e 100 você já tem uma ideia no grau Celsius. 0 é quando a gente consegue ver a água se transformar em gelo, por exemplo. Ela se funde. E o 100 é quando você coloca uma água e colocou a 100 graus Celsius, ela começa, naquele momento, ela começa a ferver. Então a água ferve a 100 e se funde a 0. Então são pontos chamados pontos de fusão e pontos de ebulição. Isso se corresponde exatamente à mesma coisa, só que na escala Fahrenheit. Só que na escala Fahrenheit a temperatura, o valor é diferente. É a fusão 32 Fahrenheit e a ebulição 212 Fahrenheit. Então é como se a gente estivesse falando idiomas diferentes. A gente está falando 100 graus Celsius, que corresponde na outra escala 212. Significa que se eu pegar um termômetro na escala Fahrenheit e botar debaixo do braço, quando eu enxergar, eu não vou conseguir ver os valores que a gente conhece. A gente tem que fazer uma conversão. Essa conversão é feita através dessa relação que eu vou botar aqui do lado. A temperatura em Fahrenheit é 9 sobre 5 vezes a temperatura em Celsius mais 32. Tá? Isso aí já é o resultado de uma variação que a gente faz dessas escalas. Eu só pulei essa etapa dessa variação. Tá bom? A relação direta é essa. Se eu tenho uma temperatura em Fahrenheit, para eu saber quanto ela corresponde em Celsius, é só eu botar ali no lugar da temperatura em Fahrenheit e fazer a equaçãozinha, vou encontrar o que ela vale em relação a Celsius. E aí eu vou traduzi-la. É como se eu estivesse fazendo isso. Tá?
Então tá lá a observação que eu coloquei, países que utilizam Fahrenheit, Estados Unidos, Belize e uns poucos mais na Europa. Esse termômetro eu já falei no início da aula. Termômetro com escala dupla. Esse termômetro permite a leitura da temperatura ambiente nas escalas Fahrenheit e Celsius. Então você observa que a parte de dentro está Fahrenheit, a parte de fora é Celsius. Está representado por um F aqui e um C. Então é como se você pegasse esse termômetro e viajasse para todo lugar. E você vai ler, lá nos Estados Unidos, você vai ler o que ele está apontando na parte de dentro. Se você vier para o Brasil, você vai ver o que ele está apontando pelo lado de fora. Você não precisa fazer conversão. O termômetro já é o termômetro direto. Falou? Bom, aqui eu coloco uma tabela onde essa tabela eu só vou argumentar melhor, apesar de eu já ter colocado, porque aqui tem outras escalas. Celsius, Kelvin, Fahrenheit, Rankine e Remo. O que acontece? As três primeiras são as três que a gente vai discutir nesse bimestre. Eu vou falar e relacionar Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Agora, nesse momento, a gente está falando sobre a Celsius e Fahrenheit. A Kelvin a gente vai falar depois, provavelmente na parte 2, na segunda aula, tá bom? Aí eu coloquei aqui um exemplo para ilustrar tudo isso que a gente está falando. O médico inglês mede a temperatura de um paciente com suspeita de Covid-19 e obtém um termômetro clínico no valor de 102,2 graus Fahrenheit. Esse médico tem motivos para ficar preocupado com o paciente? Então, no Brasil, essa temperatura ela não tem como ser lida. Então, o que a gente tem que fazer? Tentar converter essa temperatura para graus Celsius. E aí a gente vai saber, porque a temperatura corporal de graus Celsius é 37, 37,5. Então, se a gente estiver acima de 37, já sabe que existe uma febre. Beleza? E ali a gente não tem como identificar, porque o 37 é graus Celsius. Beleza, então vamos ver. Resolução. Eu vou pegar aquela relação que você viu ainda agora, só que de uma maneira sem simplificar. Tá lá, o C sobre 100, F menos 32 sobre 180. Aí vou substituir, no lugar do F que você está vendo aqui, eu vou botar a temperatura em Fahrenheit que ele deu no exercício, 102,2. 102,2 menos 32. Ao fazer essa conta, eu vou encontrar 70,2. Observa que embaixo do 70,2 é uma fração, isso aqui está sobre 9 e o C está sobre 5. Por quê? Eu simplifiquei o 100 e o 180 que estão aparecendo aqui nos denominadores por 20. Beleza? Só que eu não escrevi isso. Simplificando por 20, eu vou ter 100 por 20 vai dar 5, 180 por 20 vai dar 9. Por isso que apareceram esses números. E agora eu tenho uma fração de um cada lado, eu estou fazendo a multiplicação cruzada. Ficou 9 vezes o C e 5 vezes 70,2, que já tem resultado. Eu já botei aqui 351. Beleza? Ao dividir 351 por 9, eu vou encontrar 39 graus Celsius. Então a resposta que se dá para um problema como esse é que sim, esse candidato, esse camarada aí, ele tem que fazer o teste de Covid, porque tudo indica que ele está com a infecção, com o vírus. Beleza? 39 graus é uma temperatura acima da nossa temperatura normal corporal. Então ele tem que se preocupar. Beleza, gente? Então com isso eu finalizo o meu vídeo. Eu quero que vocês consigam, com isso, tentem ajudar o máximo possível a tua resolução dos exercícios. Tentem fazer no prazo, eu devo fazer uma semana, como eu já disse. Na semana que vem eu vou estar vendo e corrigindo esses trabalhos. E repitem esse vídeo quantas vezes vocês quiserem para tentar reproduzir e alertar para determinadas coisas que vão estar na lista de exercícios. Tá bom? Façam comentários lá no YouTube, lá, apesar de não ter canal, eu não coloquei nenhum canal específico. Ele está no YouTube o vídeo, mas ele só entra através de link, tá? Porque essa apresentação é exclusiva para essa turma, não é para outros alunos de outras escolas. Então, quem puder pode estar escrevendo, pode estar fazendo comentário, pode estar falando sobre o que gostou, do que fez na aula, o que achou interessante, dúvidas de preferência. Tá bom? Para a gente ir se conhecendo aos pouquinhos, tá? Grande abraço.